Capítulo 34. Taylor. Assim que me despedi de Jane, com grande pesar, fiquei imaginando como as coisas tinham realmente mudado. Do dia para a noite, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu me sentia no mundo invertido, mas ao mesmo tempo em um filme de apocalipse, o que era realmente estranho. Essas semanas foram as mais loucas da minha vida. Agora eu tinha uma noção de quanto tempo tinha se passado, por conta dos seres que comentavam em minha volta. Parecia ter sido pouco mais do que alguns dias, parecia ter sido séculos. As anciãs me guiavam naquela parte da grande árvore onde não se conseguia ver um palmo à sua frente, mas se conseguia ao menos ter uma noção de onde se estava, pois as três estavam dançando uma música calma e eterna que somente elas conseguiam ouvir, girando e rodando entre si. Assim, quando chego adentro delas, por aquele chão insólito, igual pisar em água, e diferente ao mesmo tempo, e diferente do chão das sombras de Black, as anciãs me saudaram e elas falaram para que que eu me sentasse e fechasse meus olhos. Hoje você irá conhecer a si mesma, disse a anciã mais velha. Irá entender o começo e o fim do seu corpo, mente e alma, disse a mais jovem. Vai conhecer seu coração e a importância de toda a vida que carrega, disse a mãe. Elas começaram a tocar uma música e reparo que tudo à minha volta parecia estar se mexendo. Quando eu abro os meus olhos, vejo que parecia estar em um local completamente diferente. Ao olhar, me sentia flutuar nos céus de Linsley. Conseguia ver completamente o reino abaixo de mim. Ao mesmo tempo, os arcos que rodavam em minha volta, como se estivessem me fazendo voar e ao mesmo tempo perceber todo mundo. Sabia bem que aqueles arcos eram as anciãs, que pareciam me portar o meu corpo ou talvez algo dentro de mim. De que certo modo mudaram as suas formas para conseguir me mostrar tudo e todos. Feche os olhos, princesa, disse a mãe, e ouça a nossa canção. O som, como uma caixa de música, começa a ressoar em minha mente. Eu me sentia tonta e ao mesmo tempo uma pressão ocular. Sinta o seu corpo, disse a anciã mais velha. Sinta como ele não tem começo e nem fim. Sinta como ele é um pequeno universo dentro de si mesma e que lhe parece uma forma e que perece de uma forma incontrolável. Sinta sua respiração como o ar que enche os seus pulmões. Sinta o cheiro da terra que lhe traz a nostalgia dos ancestrais. Conforme ela ia falando, eu ia obedecendo. Sabia que tinha que fazer aquilo. Não fazia muito sentido pro prorrogar qualquer um daqueles pequenos pedidos que elas estavam me fazendo, ou até mesmo questionar o porquê. Elas eram seres muito maiores de todo o conhecimento daquele local, estavam ali há muito tempo, e de que eu de alguma forma tinha ouvido o respirar, que era uma das coisas mais importantes durante uma meditação. E com ela poderíamos deixar de sentir fome, sono e até mesmo qualquer outra coisa além da existência cósmica. Fazer com que o ar entrasse em seus pulmões, levasse oxigênio ao seu cérebro, fazia com que conseguisse entender tudo à sua volta. Respire e inspire, o ar soltando pela sua boca, inspirando pelas narinas, disse a mãe mais velha, com aquela voz calma e rouca. Sinta o ar escapando da sua glote, como se expande ao fazer isso. Sinta sua mente como ela consegue perceber toda a umidade da terra. Sabia? Não sabia dizer por quanto tempo eu fiquei ali, fazendo aquilo, pois eu mergulhava naquela música que penetrava até onde eu não sabia que existia dentro da minha mente. Sentia tudo dentro de mim começar a pulsar. Eu sabia que talvez aquilo que pulsava agora de maneira incontrolável era o corações daquela terra.
Eu comecei a sentir que os céus mudavam à minha volta. Sabia que precisava manter a mente calma com tudo isso. O que me concentrava era um mantra antigo cantado pelas anciãs e pela minha respiração profunda. A noite se formou nos céus e eu sentia que elas cantavam com as estrelas e iam e desciam perante todo o universo. Até mesmo que a umidade que carregava naquela noite sentia o respirar de uma eternidade, de um mundo, uma vida eterna, um caos e uma sublimidade. Mas aquilo era extremamente prazeroso. Naquele momento eu sentia como se meu corpo começasse a se deitar perante uma canção antiga e eu começava a perceber que uma luz me rondava. Sinta a vida do seu povo, disse a anciã mais jovem. Sinta como os seres à sua volta possuem os sentimentos, como comece a entender e a ouvir cada uma das vozes, como se fosse uma oração. Perceba o solo em que eles pisam, nas lágrimas que seus olhos derramam, nos sorrisos dos inocentes. Reparem nas almas já há muito tempo vividas. Reparem como o tempo e espaço de cada um. Ouça e sinta o universo de cada um deles e que habita em seus corações e mente. Sinta como vocês são um só. Começo a perceber que as anciãs agora rodavam de modo diferente, como se fosse um símbolo do infinito. Ainda respirando consciente, eu comecei a procurar os seres de Linsley, separados em toda aquela terra. Comecei a procurá-los de alguma forma. Por alguma razão, parecia que a minha mente começava com aqueles que eu tinha mais afinidade, pois eu primeiro localizei a Nádia, que estava com seu exército em treinamento árduo. Ela estava coberta de suor e segurava a arma com muito vigor. Cada uma das valquírias usava o seu tipo de magia, e ao mesmo tempo lutava com suas armas e espadas. A agilidade, a habilidade era quase indomável. Parecia que elas eram a própria morte e carregavam isso consigo, a arte de ceifar uma vida. Conseguia sentir a essência de Nádia. Era uma essência conturbada, mas ao mesmo tempo muito cheia de amor. Nádia tinha um coração negro e ao mesmo tempo vermelho, mas não de sangue, e sim de uma vívida e essência de longevidade. Muito tempo depois, parecia que eu me mesclei com seu exército e eu consegui sentir cada uma das que estavam ali, cansadas, algumas que estavam se recuperando, que estavam até mesmo firmes em suas posições de ataque. Eu sentia a dor em suas pernas, eu sentia o suor em suas peles, eu sentia o amargo em suas bocas. Cada uma delas com os que cada um possuíam seus próprios pensamentos. E apesar das grandes distinções de espécie, como elas eram um só, elas eram as assassinas e estavam prontas para morrer, pois não temiam a morte. Os sons de seus socos agora eu sentia com maior frieza conforme elas batiam no ar, como se eu fosse a quem elas socavam. Cada uma daquelas mãos, cada uma daquelas pancadas, eu sentia os calos e os machucados em seus dedos. Sentia os ritmos cardíacos, sentia o som das suas vozes saindo conforme elas iam gritando. Minha alma parecia se fundir a cada uma daquelas guerreiras, e elas me trouxeram vitalidade e coragem. Pouco tempo depois eu me senti mudando de rumo. Quando eu reparei, eu estava novamente na linda vila de Priembe, onde era nítido o grande pesar que todos ali estavam sentindo. Diferente das guerreiras que não temiam a morte, eles ali pareciam estar concentrados em manter a vida e a esperança acesa. Todos na vila estavam com sentimentos muito distintos, e eu conseguia sentir cada um deles como se fosse um turbilhão, que moravam debaixo das águas, até mesmo aquelas criaturas aquáticas, que estavam nadando com mais rapidez do que geralmente andavam, ou nadavam, levando os povos de vilas distintas e até mesmo dos seres de Priembre para as catacumbas. E pela primeira vez eu conseguia ver o quão enorme eram os túneis escavados perante as rochas de mistura de sal e minério,
as turmilinas que eram ainda mais belas vistas daquele ângulo, o ângulo da minha alma. Quando eu encostei a mão na superfície, eu conseguia dizer quantos seres ali já estavam estabelecidos dentro das catacumbas, guardados pelas magias das Aquinas. Aquele lugar parecia um formigueiro de quão grande era sua vastidão. A vida ali era incontrolável, pois chegavam cada vez mais e mais seres naquele local. Eles se ajustaram às descidas das águas e até mesmo à pressão que ela tinha. Os seres, apesar das suas várias espécies diferentes e alguns nem sequer podendo estar embaixo d'água, tinham alguma coisa em comum, a habilidade de adaptação. E conforme eles estavam ali, eu sentia seus medos, eu sentia o pavor em suas vozes, eu sentia seus choros, eu sentia a angústia, eu sentia o seu amor e eu sentia a esperança. Eu achei Jane pouco tempo depois. Eu, eu sentia o seu rastro de magia e toda a carga que ela carregava em seus ombros, em como ela era uma linha perfeita e parecia um maestro. Consegui agora compreender como cada ser daquele lugar tinha um rastro diferente que era deixado para trás como um caracol que estava enrolado em uma parede clara. Jane estava apressada, levando os seres de um lado para o outro, e eu consegui entender. Ela agia como uma mãe, pois ela de fato era uma mãe. Sentia Jane que ela tinha os segredos nunca ditos a ninguém e como isso a sufocavam dia após dia. Eu sentia os seus ombros tensos, eu sentia suas costas travadas, eu sentia os calos das suas mãos que seguravam aquele cajado diversas e diversas vezes. Mas eu sentia toda a força, a magnitude que ela tinha dentro de si, carregado para aquele coração que carregava o pulsar de incandescente de uma estrela. Logo após entender como tinha se passado um dia sombrio, eu fui levada até Perséfone, onde ela treinava com as Murtas. E como ao lado dela estava a pequena Tami, elas conversaram como se fosse a babá que cuidava de uma criança, desde seu nascimento. O amor de Perséfone no olhar de Tami, e Tami retribuía com tanto carinho, assim como um dia eu retribuíra a Nádia. As palavras de para aquela pequena criatura espectro, a deixava completamente infeliz, que estava completamente infeliz com sua vida. Eu consegui agora entender. Tammy estava infeliz por ser quem era. E Perséfone constantemente a acalmava. Ela era aquela maresia fresca que batia em seu rosto em uma tarde quente. As coisas para ela estavam sempre mudando por conta de quem ela era, por conta do lugar em que nasceu, e como ela carregava o grande ódio por ser aquilo, por ser uma murta. Perséfone parecia então estar ali, ajudando com os quebra-cabeças sem desenhos daquela garota, pois ela tinha uma forma dentro de outra, como se fosse uma boneca russa, algo quase indecifrável, mas ao mesmo tempo um cerne machucado. Ela parecia não conseguir sentir o tamanho da sua insegurança, algo que ela não sabia, o tamanho do valor da vida. E Perséfone estava ali, acalmando a criança a todo momento que ela sentia dor. Perséfone sorria com muito carinho para Tami, e eu pela primeira vez consegui entender um pouco mais daquela gata. Ela dentro de si carregava uma dor que conseguiria dizer que parecia que a rasgava todos os dias. Eu sentia como se dentro dela unhas a sufocassem e rasgassem e cortavam a sua pele dia após dia, levando o fardo de uma existência extremamente pesada. Tudo que Perséfone já tinha passado a tinha marcado, e não de formas boas, como se aquelas manchas que ela carregava em sua pele fossem as cicatrizes de uma vida. Eu então fui levada ao meu pai, onde ele estava, que, simplesmente ajoelhado à frente de uma pedra, perto do círculo de rochas, falando as palavras em uma língua muito antiga, e cada uma delas, com sendo dita, um pouco de sangue saía da sua boca, conforme ele ia a cuspindo no chão. E até mesmo a forma que um demônio estava lutando agora
com seu corpo, que tinha uma forma também de uma consciência. Parecia que os corvos que haviam dentro de meu pai gritavam dentro de seus ouvidos o tempo inteiro, e ele ficava surdo às vezes com a voz de sua própria consciência. Mas ao mesmo tempo, o que o acalmava era pensar em minha mãe, e naquele momento eu conseguia ouvir as suas rezas, pedindo para que ela o guiasse naquele momento, naquela situação de dor, que minha mãe, Eniel, lhe desse mais forças para conseguir viver mais um dia. A sua consciência parecia estar com fome, e principalmente ela parecia estar em ebulição, prestes a destruir tudo dentro de meu pai. Assim, eu sentia que ele travava sua luta interior tanto quanto eu travava. E eu agora tinha mais carisma por aquele que eu chamava de pai. Eu vou até onde Black estava, sentado no enorme crânio de um animal na floresta do desespero, parecendo cansado. Ele tinha retirado sua blusa e eu vi aquela forma magra mostrada para os diversos seres que estavam com ele. Ele era estranho, mas parte de mim sentia que Black sabia muito bem onde minha alma estava e que estava observando, pois nem sequer ele conseguia me ver, mas quando reparava, estendeu a sua mão, parecendo que estava prestes a tocar em alguma coisa, mas nada ali existia para ele. Não tinha como esconder aquilo, e eu conseguia ver o interior de Black. Era fácil, porém, ele era angustiado. Tinha uma angústia com a vida, com a sua própria vida. Parecia que algo o cercava, algo o segurava, com toda a calma e a tranquilidade, como se fosse um carrapato que sugava cada dia mais e mais a vitalidade daquele garoto. Black estava desejando morrer, e eu tinha certeza disso. E isso era há mais tempo do que todos estavam ali imaginando, pois eu conseguia sentir o seu corpo com fome, putrefando cada uma das partes internas dele, já o seu corpo comendo a pele dos músculos e até mesmo como seus ossos estavam fracos, como ele tinha uma maior quantidade de pelos crescendo em seus braços, pernas e intimidades para tentar mantê-lo aquecido de um frio que nunca o deixava. Black estava ali com dor. Uma dor no estômago, uma dor na mente, uma dor de carregar o fardo de ser quem ele era. Ele tinha aquela sombra à sua volta, uma sombra que o cercava e que o perambulava, como se fosse um espírito zombeteiro. Eu começo a perceber todos os seres que estavam ao redor de Black e vejo que eles amavam o que estavam fazendo. Pareciam livres ali, sujos de ferro e de cobre. Assim, quando eu percebi cada um deles, o que eles faziam, eu notei que estavam construindo uma espécie de trincheira gigante ao redor de um broto pequeno de árvore repleto de magia. E aquela árvore, eu sabia, era onde eu iria ficar, e eu conseguia sentir o pulsar tão semelhante ao meu ali crescendo. Tum, 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 era o barulho que fazia sem fim dentro de mim, pelas almas que tinham presas naquela floresta, cheio de fome, e eu entendia o grande estrondo que acontecia dentro de mim. Quando eu senti, eu estava sendo devorada de dentro para fora pelas terras de Anlinze, mas ainda assim não me desesperei, e sim eu desejei que aquilo acontecesse, eu desejei que eu sumisse, eu desejei que eu me unisse a ela. Eu só senti a vida daquelas terras, a vida de cada um daqueles seres. Algo se alastrou para dentro de mim e se fundiu junto com a vida que eu carregava, e toda aquela época de mentiras estava agora sendo deixada para trás. Eu comecei a vagar por todos os lugares numa velocidade que eu nem sequer conseguia compreender. Eu via todos os caminhos que aqueles reinos tinham, e eu sentia cada canto daquelas terras, cada flores, cada árvores, cada rastro de magia deixado por cada um daqueles seres. Híbridos, místicos e até mesmo aqueles que eram metamorfos, que não possuíam uma forma física, aqueles que protegiam, que tinham as suas verdadeiras hierarquias e que protegiam o início e o fim de tudo. Ali onde estava mais de 700 mil anos,
carregados de magia, e eu senti toda a extremidade de Linsley. De ponta a ponta eu a percorri. Todos aqueles diversos quilômetros, mais de 700 mil passos eu andei perante aquelas terras. E tinha mais de 2.274 quilômetros. Isso era toda a extensão e a vastidão da natureza que aquele lugar tinha e que eu carregava dentro de mim. Eu sentia o calor mais de 60 graus e ao mesmo tempo eu sentia -40 que tinha nas terras gélidas e nas terras mais quentes. De ponta a ponta eu sentia a selvageria das árvores, eu sentia a selvageria das abelhas que então pousavam e grisnavam. Eu sentia que vingavam com o decorrer de todo o solo. Eu sentia e ouvia o passo de cada um daqueles seres. Tum, 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 conforme pisavam na terra. Eu entrei na mente de cada um daqueles seres. Eu sentia os seus corpos, eu sentia suas dores, suas felicidades. Eu sentia todo aquele lugar, tudo ao mesmo tempo, tudo me preenchia. Eu ouvia o canto do vento, o cheiro da noite e até mesmo o calor daqueles dias infindáveis de pôr do sol, amanhecer e tardear. Eu sentia tudo. Tudo que pertencia-lhe, agora eu sentia tudo. Eu agora fazia parte daquele reino de fato. Agora eu sentia quem realmente eu era. Com uma facilidade absurda que eu não conseguia nem sequer compreender de onde estava vindo, eu abri os meus olhos e lá estava eu, na frente daquele portal que levava ao inferno. O meu corpo reluzia numa luz dourada como se eu fosse o sol. Sentia que algo queimava dentro de mim e se apagava conforme eu abria e fechava meus olhos, e eu estava ali novamente no meio daquela escuridão, onde as anciãs dançavam perante mim, e eu compreendi que eu tinha visto o infinito. E eu simplesmente abro e olho para elas, que agora estavam em suas formas em minha frente. Eu achei, digo-lhes. A anciã mãe entra em minha mente e, assim como uma possessão demoníaca, começa a falar dentro de mim em uma voz rebatida com as falas de suas irmãs. E agora eu entendi o que aquelas três eram. Tudo o que eu queria fazer era pedir perdão e redenção pelas minhas ações, pois aqueles seres, a anciã mais velha, se distinha de todas as outras e levava a informação para algum lugar que eu nem sequer sabia onde elas estavam indo. Mas eu simplesmente queria me ajoelhar e falar: me perdoem por tudo que eu fiz a vocês. Muito bem, princesa, disse a anciã mais jovem. Iremos levá-la para um repouso merecido. Você se saiu muito bem. Após o seu despertar, agora de fato, iremos chamar a jovem deidade para levá-la ao grande forte. Eu sinto o braço que as duas estavam ali. Meus olhos começam a pesar e minha visão fica escura. E eu caio num sono, sem mais nem menos me importar onde meu corpo estava. Quanto tempo eu tinha ficado ali? Eu não tinha ideia. Mas eu sei que o forte agora estava pronto.